Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje o culto é de missões, mas eu não vou falar sobre o assunto. Eu quero meditar rapidinho com os irmãos, nesses 30 minutos, sobre Tiago. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, para nós fazermos uma rápida reflexão. No livro de Tiago. Tiago fica logo depois de Hebreus. No final da Bíblia, antes de Tiago está 1ª e 2ª Pedro, aí vem 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Voltando, você encontra fácil. Já? Quem encontrou? Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O termo homem aqui não é o macho da espécie, mas o ser humano. Então, quando fala homem, está falando da pessoa, quer seja homem, quer seja mulher. Deixe sua Bíblia aberta aí por um instante. A carta de Tiago foi escrita não a uma igreja específica, de um só local, como a Assembleia de Deus em Bacabal, a Assembleia de Deus em São Luís, a Assembleia de Deus no Japão, mas foi escrita a todos os cristãos que existiam na época. Essas 12 tribos se referem a todos os cristãos que estavam espalhados por todo o globo terrestre na época, mas também para todos os cristãos em todos os tempos. Então, ela foi escrita também para nós aqui em Bacabal. É por isso que a carta é chamada de Carta Universal de Tiago, porque é escrito para todos os cristãos de todas as épocas e de todos os lugares. Tiago trata de assuntos práticos da vida cristã, como pobreza. São só 5 capítulos, parece-me, 5 capítulos, mas nesses 5 capítulos ele fala sobre pobreza, sobre riqueza, sobre tentações, sobre aflições, sobre preconceito. Ele fala sobre o falar e o agir, sobre o criticar, sobre o orgulho, fala sobre humildade, sobre paciência, sobre oração e, sobretudo, sobre a fé. Então, ele fala sobre todos esses assuntos. Depois os irmãos podem ler com paciência a carta de Tiago. Não leia só para ler, não. Vá lendo e meditando, se puder pesquisar, melhor ainda. Tiago faz aplicações dos ensinos da sabedoria bíblica, convoca a uma vida de fé autêntica e comprometida com os valores do reino de Deus. Ele faz essas aplicações sobre a sabedoria bíblica e nos convoca para uma vida de fé autêntica, comprometida com o reino de Deus. Para Tiago, não adianta nada alguém dizer: eu sou crente da Assembleia de Deus em Bacabal, eu sou crente da igreja do pastor Raposo,
eu sou crente da igreja essa ou aquela. Não, eu tenho fé. Para Tiago, isso não adianta muita coisa, desde que a gente prove isso pelas obras. Então, para Tiago, não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não provar por meio do seu comportamento, das suas ações, que a sua fé é viva e verdadeira. Para Tiago, a verdadeira fé se manifesta em ações cristãs, no amor, na paciência, na humildade, na santidade, na justiça, no tratar com as pessoas e no tratar dos negócios. Para Tiago, fé é vista pelo comportamento. Se nós não tivermos um comportamento de acordo com os valores de Deus, Tiago vai dizer que a sua fé é morta. Na linguagem de hoje, Tiago 2:26, quer ver? Leia bem aí, procure bem aí, capítulo 2, o verso 26. Eu vou pedir que você leia, vamos lá, capítulo 2 e verso 26, todos juntos, 1, 2, 3. Pronto. A linguagem de hoje diz esse texto assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as ações é morta. Não basta eu dizer eu sou crente. Não basta eu dizer eu sou salvo, eu preciso mostrar isso. Não, Tiago não está dizendo que as minhas obras me salvam. É mais ou menos assim, quando você vê uma laranja, você já imagina um pé de laranja. Quando você vê um pepino, você já imagina as ramas ali de um pé de pepino. Quando você vê uma jaca, você já vê uma árvore grande, que é a jaca. Pelos seus frutos os conhecereis, disse o Senhor Jesus. Então, se alguém diz assim, fulano é crente, fulana é crente, imagina-se que o comportamento dessa pessoa seja de crente, que ela vai falar como crente, que a pessoa vai pensar como crente, vai se vestir como crente, vai tratar dos negócios como crente, vai se relacionar com os familiares como crente, aonde quer que esteja, no ar, no submarino lá embaixo das águas, em casa, no trabalho, aonde quer que esteja, é crente, porque o comportamento é de crente. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor, ali não é sentimento, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor, não, ali tudo é comportamento, é vida, prática. Por isso Tiago diz claramente, assim como o corpo sem o espírito é morto, se tirar o espírito do nosso corpo, virou defunto. Assim também é a fé sem as ações. Por que Jesus pregava como quem tinha autoridade? Porque ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Quando ele ensinava alguma coisa, todos apontavam e diziam, ele faz isso aí, ele vive isso aí. Ele não fala uma coisa e vive outra. Ele vive isso aí. Por isso que Tiago fala assim. Então, quem era Tiago? Nós temos 3 Tiagos nas Sagradas Escrituras. O primeiro está, não precisa você procurar agora, em Mateus 4:21 diz, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses eram os 2 apóstolos, Pedro, Tiago e João, viam Jesus transfigurado. Eu não vi como ele, mas não estou desanimado. É um corinho bem antigo. Então Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Jesus chamou, vendo eles. Então Tiago aqui é o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Este João é o João que escreveu o Evangelho de João, é o João que escreveu as cartas de João, é o discípulo amado, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus para perguntar quem era que tinha traído ele.
Esse Tiago aqui é irmão de João, o apóstolo, é o Tiago apóstolo. Esse Tiago depois foi morto, cerrado ao meio, segundo alguns dizem, a tradição diz. O outro Tiago é o apóstolo filho de Alfeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. É um outro Tiago, Tiago menor, chamado Tiago menor. É o Tiaguinho, né? E o outro é o Tiago, irmão de Jesus, que é esse o autor da carta. Em Mateus 13, 55 está assim: não é este o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? José. Quem era o filho do carpinteiro que estavam se referindo? Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Esse Judas aqui não é o Iscariotes, é o Judas que escreveu a carta de Judas, irmão de Jesus, irmão desse Tiago aqui. O que eu acho lindo é que esse Tiago, irmão de Jesus, não se identifica como irmão de Jesus. Ele não é como, eu vi contar uma historinha, disse que o rapaz disse assim: você me respeite, que eu sou irmão da rapariga do soldado, querendo respeito para si. Tiago poderia dizer, sou irmão de Jesus, mas ele diz não, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele se identifica como servo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele reconhece que Jesus, o seu meio-irmão, não era filho de José, mas era filho do Deus Altíssimo, que a sua mãe havia concebido por obra e graça do Espírito Santo, e que ele de fato era o Salvador dele próprio, Tiago. Maria, quando fala, ela chama o próprio Deus, Jesus, de seu Salvador. Tiago, servo de Deus e irmão do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos. Então ele se identifica como servo de Jesus Cristo, que é o seu próprio irmão. E isso é muito lindo. Ele diz servo, e servo aqui é doulos, ou no grego original. E doulos é literalmente um servo cativo, um escravo. Era assim que ele se identificava. Ele se chamava de servo do Senhor Jesus Cristo. No verso 2 do texto que nós lemos, vamos ler. Ele diz assim: meus irmãos, leiam para mim, me ajudem, vamos lá, 1, 2, 3, 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Eu quero que vocês repitam esse versículo, porque nós às vezes esquecemos essa verdade. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. A linguagem do pastor Rodney aqui é: tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Agora olhe para mim. As provações, meus irmãos, devem ser consideradas pelos crentes como uma ocasião para regozijo. Na história do povo de Deus, nós temos visto murmurações. É só ler o Israel quando sai do Egito. Eles veem aqueles milagres todos lá no Egito. Logo que sai do Egito, eles passam o Mar Vermelho a pé enxuto. O mar se abre para o povo de Deus passar e eles passam. Celebram do outro lado. Chegam numas águas amargas e elas se tornam doces. Chega no lugar onde não tem água e uma rocha verte água. Jorra água para descedentar uma nação que só os soldados eram em torno de 600 mil. Olha o tamanho do povo e olha o tamanho dessa fonte de água para descendentar esse povo todo. Eles precisam de comida
e Deus manda cair comida do céu. Eles não precisam trocar de sandálias e nem precisam trocar de roupa. A sandália não envelhece e nem a roupa. Interessante, irmã Eliette, é que as crianças cresceram e a Bíblia não diz que eles trocaram de sandália no deserto. Tudo indica que essa sandália, que era um tecido morto, também cresceu juntamente com o pé. Mas esse povo murmurava. Esse povo murmurava. Há uma tendência do crente murmurar, do servo de Deus murmurar, de murmurar mesmo. Nosso hino da harpa diz: em vez de murmurares, canta. Em vez de murmurares, canta. E um dos versos que eu gosto muito: tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva. Então vigiemos para não murmurarmos na hora da provação. As provações devem ser consideradas pelos crentes como um regozijo. E nós encontramos muitos na Bíblia que regozijavam. Os discípulos, eles apanham, e ao invés deles murmurarem, eles regozijavam por estarem sofrendo pelo amor do Senhor Jesus. Nós encontramos um José do Egito, que mesmo agora, depois de estar do lado do cabo, ele podia ter se vingado dos seus irmãos. Agora já como governador do Egito, no poder, ele podia ter se vingado dos seus irmãos. Os irmãos até pensaram isso: agora ele vai se vingar de nós. Ele simplesmente disse: meus irmãos, não tenham medo, porque vocês não fizeram nada. Foi o meu Deus que me mandou adiante de vocês para preservar a nossa vida, para nos abençoar. E nós temos muitos exemplos de pessoas que não murmuraram. Jó, irmãos, você já imaginou perder imagina assim, a sua riqueza, os seus bens que você tem hoje. Se quando dissesse assim: terminou o culto, a casa desmoronou, os móveis foram embora, aí foi lá na poupança, desapareceu. Cadê os filhos? Morreram. E aí cadê o carro? Pegou fogo, tudo. Cadê o gado que está no campo? Um raio matou tudo. Irmãos, ele perdeu tudo. Estava esse ainda falando quando chegou o outro. Estava esse falando quando chegou, até que chegou o último. Estava eu, juntamente com os teus filhos, lá na casa do teu filho mais velho. Um vento bateu sobre a casa, derrubou, morreu todos. 10 caixões. E uma mulher dizendo: tu ainda retém fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o diabo está lá de trás da moita, simplesmente dizendo: agora sim ele vai blasfemar. Era isso que ele queria, e é isso que ele quer de mim e de você: blasfêmia, murmuração, azedume, ficar azedo, murmurando. Mas aí o diabo sofre uma derrota, porque Jó sai da sua insignificância e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Foi o Senhor quem me deu, foi Ele quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E para a mulher dele, ele disse: eu esperaria de Deus só os bens, só riqueza, só saúde, só fama, só prosperidade, só destaque, só aplausos. Eu não poderia esperar de Deus uma pequena provação. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda nessa minha pele eu verei a Deus. Então nós temos muitos exemplos de quem murmura, mas temos também exemplos de quem
se adora, que quem se regozija na presença do Senhor. E o nosso irmão Tiago está falando de provações. Prova, irmãos, são adversidades específicas que os cristãos enfrentam. Você que é crente há algum tempo, você já passou por algumas provações, adversidades específicas, várias provações, segundo Tiago, doenças, dificuldades financeiras, perseguições econômicas, perseguições sociais e tantas outras agruras que a gente enfrenta pela vida. Não precisa ser uma provação específica, uma prova específica. Agora mesmo a cantora diz que está gripada. As meninas primas da Késia não vieram para o culto, a Cíntia e a Giane, porque também estão. Pastor Valdo está aqui meio mole e eu querendo sair de perto dele, para não gripar também. São provações, mas a prova fala da adversidade específica, que a gente sabe que é algo diferente, algo atípico, e que a gente precisa ter discernimento espiritual para nesse momento, ao invés de murmurar, a gente possa cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Vamos começar a encerrar, eu tenho 10 minutos. Verso 3, leiam para mim o verso 3, todos juntos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Paciência, a perseverança. Vou ficar com a expressão, o termo perseverança. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se a fé não for confirmada, se a fé não for aprovada, não vai produzir perseverança. É preciso que a nossa fé seja confirmada. A prova da vossa fé, sabendo que a prova ou a aprovação da vossa fé produz perseverança ou confiança. A prova é para aperfeiçoar a fé, irmãos. E é aqui onde muitos se perdem. O sofrimento é o meio através do qual a fé é testada. Testada no fogo da adversidade. Jó foi testado, Davi foi testado, José do Egito foi testado. Irmão, José do Egito é odiado pelos seus irmãos, é vendido para os amalequitas. Primeiramente jogam ele dentro de um poço, um calabouço lá. Depois ele é vendido para os amalequitas. Agora ele se torna escravo de filho de papai querido, se torna escravo. Chega no Egito, os amalequitas vendem ele para Potifar. A mulher de Potifar se engraça dele, ele não aceita e ela censura ele ou ela calunia ele. Essa calúnia faz com que ele vá parar na cadeia. E a cadeia daquelas épocas, só os irmãos estudando para ver o sofrimento que Paulo sofreu lá no calabouço, que quando ele está escrevendo, é triste a situação. Eu vi o pastor Osiel, o pastor Osiel descrevendo a prisão onde Paulo estava, coisa mais horrível, mais fedida, mais úmida, amarrado ainda, e ele escrevendo e dizendo: alegrai-vos no Senhor. Dizem que o soldado que está perto dele, quando vê ele ditando a carta para o outro escrever, alegrai-vos no Senhor. Mas como que o Senhor, nessa situação, o Senhor ainda escreve sobre a alegria? E ao invés dele questionar ou dele refutar o soldado, simplesmente ele continua ditando a carta: outra vez eu digo, alegrai-vos. Nós precisamos compreender que a nossa fé é testada pela adversidade. Só que ao ser testada, ela está sendo purificada. Nossa fé está sendo fortalecida.
Eu passei por uma luta grandiosa, que eu não vou descrever, que os irmãos mais antigos conhecem. Chorei uma tarde toda de bruço, que eu não conseguia nem ficar de joelhos, chorando e perguntando por quê, Senhor, por quê, por quê? Eu me senti como uma águia de asas arrancadas, e eu dizia assim: meu Deus, por que tu arrancaste as minhas asas? Por que o Senhor não me deixou voar às alturas? E lembro como hoje, quando terminou um culto de segunda-feira, terminei de pregar, Deus teve misericórdia de mim, os irmãos sentiram a presença de Deus. Aí Deus manda um daqueles seus vasos prediletos, escolhidos, enviado, que chegou para mim e disse assim: assim diz o Senhor, eu não arranquei as tuas asas, eu arranquei apenas as tuas penas, para que quando as tuas penas nascer de novo, tu possa voar a alturas ainda mais altas. Nunca te contei isso, né, Kézia? Eu não arranquei as tuas asas, porque eu me senti, Senhor, chorar, porque tu arrancaste as minhas asas, porque eu me senti assim, morto, porque tu arrancaste as minhas asas. Aí o Senhor manda uma irmã até: eu não arranquei as tuas asas, eu arranquei as tuas penas, para quando essas penas nascerem novamente, tu possa voar a alturas ainda mais altas. E depois de lá, bênção sobre bênção que tem vindo sobre a nossa vida. O que eu quero dizer? Que a fé é provada, testada no fogo da adversidade. Não murmure, cante, não murmure, adore, não deixe de congregar, não vá para a caverna, saia da caverna, porque o caminho é ainda muito longo e o Senhor tem muitas bênçãos para dar para você. Agora é preciso que você corresponda com a sua fé. Queridos, a fé, uma vez confirmada, diz o texto bem claro, produz perseverança. Perseverança é firmeza, perseverança é força estável, perseverança é persistência heróica. Todos os crentes que venceram na vida espiritual, eles passaram por suas provações, mas foram firmes, não colharam nem para um lado nem para outro. Nós precisamos ter aquelas viseiras que põem nos animais, nas tropas de animal, para ele não olhar nem para um lado nem para outra, e ouvirás de trás de ti uma voz dizendo: esse é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Perseverança é a constância sob uma prova prolongada. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma irmã, não lembro do nome dela, aqui em Bacabal já. Ela estava em estado terminal, câncer. E quando eu cheguei lá, ela disse, só balbuciando, pediu para eu abaixar o ouvido, ela disse: canta aquele hino, canta. E eu pensei que era um hino da harpa, imaginei logo o hino da harpa. Mas era aquele hino que você gravou. Estou aqui, Senhor, para te ouvir, te agradecer e te adorar no meu espírito. Estou aqui, Senhor, para te dizer que tu és meu e eu sou teu. Aleluia. Quando nós terminamos de cantar, ela disse: ele veio aqui. Eu imaginei que fosse Jesus. Eu disse: quem? Jesus? Não, Satanás. Falando só balbuciando. Eu digo: o que ele queria aqui? Se aqui é a casa de uma serva de Deus, tentando confundir a minha mente, blasfemando de Deus. Aí citou um grupo religioso que eu não vou citar, que esses olhinhos assim não permite a gente dizer. Citou um grupo religioso e trouxe a doutrina e citou a doutrina herética. Eu disse: o que a senhora fez? Repreendi ele no nome, no sangue do meu Senhor Jesus, e ele desapareceu, deixando um cheiro horrível aqui dentro do quarto.
guardada e protegida no sangue de Jesus, estado terminal, mas não murmurando, não aceitando as vozes do inimigo. Vigiemos sempre, irmãos, porque na provação há uma tendência de nós querermos negar a nossa fé, de nós querermos murmurar. Então a perseverança é essa constância sob uma provação prolongada. Meus irmãos, só para contribuir, o pastor Chaves, quando nós íamos visitá-lo, ele já também em estado terminal, perguntávamos: como é que o senhor está, pastor? Ele dizia: pastor, não estou bom, mas estou bem. A gente saía confortado de lá. Bem, porque está na presença de Deus. Vamos ler o verso 4 e eu digo amém. Já são 8. Verso 4, leiam. Todos juntos, 1, 2, 3. É o 4 que vocês estão lendo? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Olha o padrão que Deus quer de mim e de você: perfeito e íntegros. Essa palavra íntegro significa inteiro, completo, aquilo que não é menos do que deve ser. Como é que eu devo viver como crente? Não posso ser abaixo desse padrão. Isso é integridade. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e em nada deficientes. Concluindo, cristãos maduros são produto final das provações. Cristãos que não suportam a provação, que murmura, que a língua ficou bifurcada, como de serpente, que tem veneno, não consegue alcançar esse padrão de vida, de perfeição, de integridade, em nada deficientes. Cristãos maduros têm um compromisso sincero e sem reservas diante de Deus. A obra perfeita é a maturidade ou a inteireza de coração na presença do Senhor. A deficiência é a falta de sabedoria, e a falta de sabedoria é que faz a pessoa murmurar. E aí o verso 5, para fechar, leiam, acompanhem comigo. Se porém algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Porque quando nós pedimos a Deus, Ele dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, ou não lança no rosto, e ser-lhe-á concedida. Leiam comigo o verso 5, todos juntos, 1, 2, 3, todos. Essa sabedoria que Tiago está mandando nós pedirmos a Deus, aqui é a compreensão cristã que leva o crente a seguir a lei de Deus como sua regra de fé e prática, regra de fé e moralidade. Essa sabedoria dá direção à vida da pessoa piedosa. Aí o crente sábio é aquele crente que não anda escandalizando o nome do Senhor, nem com palavras, nem com pensamentos, nem na maneira de se comportar. Falando para os jovens, o namoro deles é santo, é cristão, não avançam um sinal. Falando para os casais, eles vivem em comunhão com Deus e um com o outro. Falando para todos, nós somos a eleita do Senhor, a nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, especial zeloso de boas obras. Quem é aquele ali? Aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva de Deus, e todos que nos conhecem querem ser crentes como nós, porque nós vivemos nessa sabedoria. Então a sabedoria produz um caráter piedoso e maduro naquele que a possui. A sabedoria capacita o justo a perseverar nas provas.
No verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A maneira pela qual Deus dá depende da maneira de como nós pedimos. Se nós pedirmos com fé, em nada duvidando. A fé significa mais do que a crença de que Deus irá dar aquilo que pedimos. Inclui uma confiança invariável. A onda do mar, você já sabe que ela está lá embaixo, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. É só, você lembra muito bem disso, das ondas. E o que duvida é como a onda do mar. Não tem estabilidade. Uma hora está pegando fogo, falando em mistério. Quando desce do púlpito, já está abatido. Quando sai do culto, já está vivendo aquela vida de derrota. Então, duvidar significa exatamente isso: viver como a onda do mar. Eu encerro e peço que Deus nos dê a sua graça para nós pedirmos sabedoria a Deus sem duvidar e vivermos uma vida de conformidade com a sua vontade, para a sua glória e louvor da sua majestade. Você pode dizer amém?